Bem-vindo ao canal Ismênio MD e vamos falar praticamente hoje da febre tifoide. Para os que ainda não se subscreveram no canal, peço que se subscrevam e para todos que estão a ver o vídeo, peço que coloquem o like, porque isso ajuda a impulsionar muito o canal. Então, como eu disse anteriormente, vamos falar da febre tifoide. Febre tifoide. Febre tifoide é uma doença infecciosa, né? Que geralmente tem muita incidência ao nível de países em via de desenvolvimento. Então, e tem uma incidência muito acentuada ao nível também da África subsaariana. A África subsaariana são todos aqueles países africanos de população negra. Então, por isso que é muito importante que nós estudemos essa patologia, né? Então, como eu disse anteriormente, é uma doença infecciosa que se manifesta com febre, dor abdominal, diarreia, rash cutâneo, cefaleia e delírio. Febre tifoide. A febre tifoide, praticamente como eu disse anteriormente, que é uma doença infecciosa. Então, praticamente temos um agente etiológico, né? Que esse agente etiológico foi descoberto em 1880. E qual é esse agente etiológico? O agente etiológico é salmonela, né? É salmonela. Então, essa salmonela praticamente é uma bactéria do gram negativo e entérico, né? Do gênero tifo e paratifo. Então, nós praticamente temos dois gêneros, né, dessa salmonela. Pode ser tifo e também pode ser paratifo. Então, como eu disse anteriormente, é uma bactéria entérica, né? Isso afeta praticamente aquele que é o trato gastrointestinal. Então, praticamente afeta aquilo que é o trato gastrointestinal, depois pode se repercutir já nas demais partes do organismo. Então, e se caracteriza muito mais por causar aquilo que é febre, né? Por isso que essa patologia faz parte daquilo que são síndromes febris. Então, praticamente eu gravei uma aula sobre malária, né? Que também praticamente é uma patologia, né? Que nós vamos usar para fazer o diferencial com a febre tifoide. Então, febre tifoide, podemos dizer, pode ter essa designação de febre tifoide ou também pode ter a designação de febre entérica, tanto faz. Então, como nós estávamos a falar praticamente daquilo que é o agente etiológico, como nós mencionamos, o agente etiológico é a salmonela, né? Esse bacilo conhecido por salmonela. Então, aqui nós temos uma estrutura, né, desse bacilo. Então, se nós podemos observar bem aqui, então, nós temos essa estrutura aqui, né? Então, nessa estrutura, praticamente, temos aquilo que são os flagelos, né? Podemos observar aqui os flagelos e também podemos observar aqui aquilo que é o próprio capsídeo, aqui nessa região, né? Então, nessa estrutura, como disse, temos o flagelo e o capsídeo. Então, temos aquilo que é também os antígenos. Esses antígenos estão acoplados a essa estrutura da salmonela. Então, quais são os antígenos? Nós temos praticamente 3 antígenos. Temos esse primeiro antígeno, o antígeno O, que nós podemos observar aqui. Temos também esse segundo antígeno, que é o antígeno H. E temos o antígeno VI. Então, o antígeno O tem uma característica específica, né? Que localiza-se praticamente ao nível do capsídeo, né? Ao nível do capsídeo também temos aquela estrutura, uma estrutura lipossacarídica, né? Então, aqui ao nível do capsídeo. Então, essa estrutura lipossacarídica praticamente estará acoplado àquilo que é o antígeno O.
E ao nível dos flagelos, nós vamos encontrar aquilo que é o antígeno H, né? Aquilo que é o antígeno H. E também, por sua vez, ao nível do capsídeo, nós podemos encontrar aquilo que é o antígeno VI. Então, para mencionar também que esses antígenos, né, da própria bactéria vão perfazer aquilo que é os sorotipos, né, os sorogrupos. Então, nós praticamente da salmonela tipo teremos 3 sorogrupos. Então, quais são? Teremos o sorogrupo A, teremos o sorogrupo A, teremos o sorogrupo B e também teremos o sorogrupo C. Então, o sorogrupo A praticamente é composto por aquilo que é o antígeno dos flagelos, né? Que está presente nos flagelos. O sorogrupo B praticamente é composto por aquele antígeno que está aqui, que é o antígeno O, que está aqui ao nível do capsídeo. E o sorogrupo C é o antígeno, ou seja, esse antígeno que está também ao nível do capsídeo. Mas praticamente o sorogrupo B é esse antígeno que é composto, está a nível do capsídeo também, mas é essa parte daquela estrutura lipossacarídica, né? Que também está ao nível do antígeno. Então, também temos, como nós dissemos anteriormente, a salmonela praticamente é uma doença entérica, né? Ou seja, a salmonela é uma bactéria entérica. Então, sendo entérica, praticamente vai se subdividir em duas espécies, ou seja, em duas subespécies. Quais são essas duas subespécies? Teremos a salmonela entérica e também teremos a salmonela bogore. Então, essas duas salmonelas. Então, a salmonela entérica é que mais nos importa, né? É que é mais patogênica, mas praticamente essas duas salmonelas são patógenos ou causam problemas ao nível do ser humano. Então, a salmonela entérica também está subdividida em vários subtipos. Ou seja, está subdividida em várias subespécies. Temos esses aqui, temos primeira espécie, segunda espécie, a terceira espécie subdivide terceira espécie A, também subdivide a terceira espécie B. E temos a quarta espécie e temos aqui a sexta. Então, formas de transmissão. Nós vamos falar um pouco das formas de transmissão. Nessas formas de transmissão, depois vamos falar um bocadinho da fisiopatologia. Então, formas de transmissão. Então, essa enfermidade praticamente se transmite por uma determinada via, que é muito importante. É chamada via fecal-oral. Então, transmite pela via fecal-oral. Então, o que acontece? Praticamente, como eu disse que praticamente salmonela, né, é uma doença, é uma enfermidade do sistema que afeta principalmente o sistema gastrointestinal. Então, afetando o sistema gastrointestinal, ele vai colonizar aquilo que é o sistema gastrointestinal. Depois de colonizar o sistema gastrointestinal, ele pode sair ou sai simplesmente, pode estar presente ao nível das fezes. Então, estando presente ao nível das fezes, então é mais fácil haver aquela contaminação. Então, alguém que for a manusear aquilo que são fezes contaminadas ou estar em contato com fezes contaminadas, então praticamente pode transmitir, pode portar o bacilo e poder transmitir o bacilo assim para as demais pessoas. E também essa é a principal forma de transmissão fecal-oral. E também essa enfermidade, né, por conta dessa forma de transmissão, na altura, né, praticamente na Segunda Guerra Mundial, então essa enfermidade dizimou muitos soldados
né? Porque na altura não existia aquelas técnicas, né, de asepsia e antissepsia. Então, e os soldados feridos e entravam de uma certa forma em contato com essa bactéria, né? Por conta de mais condições de higiene que existiam naquela altura e tal. Então, já dizimou praticamente muitas pessoas. Foi por aí que começou a se estudar essa bactéria e começou a se. Praticamente já houve um momento de se isolar, como disse anteriormente, quando vamos iniciar o vídeo, né? Que a bactéria foi isolada praticamente em 1880. Então, indo um pouco para a fisiopatologia, na fisiopatologia, então, como nós sabemos que essa bactéria é adquirida por essa via, né, fecal oral. Então, a pessoa, né, de uma certa forma, ingere a bactéria. Ingerindo a bactéria vai até ao nível de quê? Do estômago. A bactéria chegando no estômago, lá no estômago já tem um pH praticamente de um pH ácido, né? Então, esse pH ácido tem a capacidade de destruir aquilo que é a bactéria. Então, o pH, né, do estômago, ou seja, o pH do estômago roda entre 4 a 4,5. Então, esse pH do estomacal não destrói aquilo que é o bacilo. Então, mas aqueles bacilos que não são destruídos pelo pH, porque não são todos, né? Então, o que acontece? Vão passar, né? Vão passar até essa região, né? Chamada ilho terminal, então, concretamente no ilho. Então, chegado no ilho, a bactéria vai aderir àquilo que são as células M, né? Após aderir às células M, passa praticamente para uma estrutura linfóide, que é a placa de Peyer. Então, essa placa de Peyer tem lá, é um tecido linfóide, praticamente, né? Que tem lá os linfócitos, os macrófagos, né? Que praticamente ajuda a aniquilar ou a fagocitar aquilo que são todas as estruturas, todas as substâncias, todas as bactérias, né, ingeridas por nível, ingeridas, né, no trato gastrointestinal. Então, essa placa de Peyer, então essa placa de Peyer praticamente tem lá, o micro-organismo vai para lá, né, a nível da placa de Peyer. Então, chegado ao nível da placa de Peyer, o que acontece? Vai infectar, ou seja, vai infectar concretamente os macrófagos daquela região. Os macrófagos, que são praticamente os fagócitos, né? Os macrófagos daquela região. Infectado aqueles macrófagos daquela região, depois de um determinado tempo, alastra-se já para outras estruturas linfóides, praticamente para os linfônodos mesentéricos satélites. Os linfônodos mesentéricos satélites são aqueles linfônodos na proximidade da placa de Peyer, né? Então, esses linfônodos também são afetados. Então, pode já afetar mais linfônodos já ao nível de quê? Ao nível cervical, né? Ao nível supraclavicular. Então, e após de infectar quase na totalidade dos linfônodos, então já passará concretamente já para a corrente sanguínea. Então, passado para a corrente sanguínea, teremos aquilo que é uma bacteremia, né? Essa é uma bacteremia por salmonella entérico. Então, essa bacteremia por salmonella entérico praticamente pode levar já a manifestações ou a repercussões sistêmicas, né? Quais são essas repercussões sistêmicas, né? Podem já advir por causa dessa bacteremia. Então, estamos a falar concretamente de febre, né? A pessoa começa a se queixar de febre,
febre progressiva, e também começa a apresentar os sintomas gastrointestinais brandos, como constipação intestinal, e também dor abdominal. E após haver uma bacteremia, né, ao nível do organismo, então vamos observar o que? Vamos observar algumas lesões, né? Porque a bacteremia, depois há um processo de lesão de tecido hepático, não só tecido hepático, tecido, o baço também, e a medula óssea, e, como eu disse anteriormente, os linfônodos mesentéricos. Os linfônodos também são lesionados. Então, essa lesão do tecido hepático, principalmente baço, medula óssea e os linfônodos mesentéricos, praticamente são conhecidos por nódulos tíficos. Conhecidos por nódulos tíficos, nós podemos observar aqui. Nódulos tíficos. Esses nódulos tíficos podemos observar ao nível da ecografia abdominal. Nós vamos observar lá o fígado, né? Observando o fígado, nós vamos verificar esses nódulos tíficos. E também podemos observar aquilo que é ao nível da medula óssea, né? Tem ali lá os nódulos tíficos, não só nas demais estruturas também. Então, após essa bacteremia, essa lesão de diversos órgãos, né? Então, o que acontece? Como disse anteriormente, o micro-organismo aloja-se ao nível do fígado. Então, alojado-se ao nível do fígado, depois de um tempo, há um processo de necrose inflamatória local. Mas esse processo de necrose inflamatória local, como é que vem? Vem por causa de uma reabsorção, né? Vem por causa de uma reabsorção. Essa maior quantidade, né, de bactérias chegam novamente ao íleo, né? Porque nós dissemos anteriormente que tem lá as bactérias a nível da corrente sanguínea, essa maior quantidade. Também tem ao nível do fígado, né? Que levam algumas lesões, levam a causar algumas lesões que são nódulos tíficos. Então, essa bactéria ao nível do fígado e também ao nível da corrente sanguínea, chegam novamente ao íleo e são reabsorvidos, né? Quando chegam ao nível do íleo, vão passar para aquilo que é placa de Peyer. Então, essa placa de Peyer reabsorve novamente aquilo que são os bacilos, aumentando sobremaneira a carga bacilar nas placas de Peyer, né? Então, esse processo todo é chamado de agravamento do processo necroinflamatório local, né? Então, cria a nível da placa de Peyer, a maior quantidade já, depois de todo aquele processo de fisiopatologia, né? Já na última instância, né? Há maior agravamento, maior quantidade já das bactérias a nível da placa de Peyer. Essa maior quantidade de bactérias a nível de Peyer vão criar um processo necroinflamatório ao nível da placa de Peyer, né, na região do íleo. Então, depois vamos entender uma repercussão clínica, né? No quadro clínico, vamos entender, tem um achado muito importante que vai nos ajudar a diagnosticar essa enfermidade por conta disso, de esse processo necroinflamatório local, que acontece concretamente ao nível da placa de Peyer. Então, como eu disse anteriormente, existe aquilo que é repercussão sistêmica, que é febre e cefalopatia. Cefalopatia, né? E que leva a febre e cefalopatia. Então, nós vamos dividir como é que acontece esse mecanismo de febre, ou seja, em que fase febre, em que fase já vamos encontrar cefalopatia. Então, vamos
ao nível da clínica, né? Isso é ao nível da clínica. Então, ao nível da clínica, dividimos praticamente a febre persistente, primeiramente, leva de 1 a 2 semanas. Então, e dividimos, né, esse processo infeccioso em primeira semana e segunda semana. Então, na primeira semana, como é que se observa? Na primeira semana, a febre tem início insidioso, subagudo, e a partir do terceiro dia já pode ser alta. Então, essa é a primeira semana. O que acontece? Se manifesta praticamente pela febre. Então, essa febre tem uma característica importante, é subaguda e alta, praticamente roda entre 39 a 40 graus Celsius. E depois, ao nível mesmo da primeira semana, podemos encontrar, o paciente pode apresentar aquilo que é astenia, hiporexia, náuseas e vômitos. Então faz sentido tudo, náuseas e vômitos. Faz sentido porque afeta o trato gastrointestinal, coloniza praticamente o trato gastrointestinal, o fígado, a parte do íleo. Então, e praticamente vai-se observar aquilo que é hiporexia, né? Então, sabemos muito bem que a hiporexia é aquela redução de apetite, né? Então, náuseas, né? E vômitos. E como dizia anteriormente, pela fisiopatologia que nós vimos, sabemos que há um processo de necrose inflamatório local ao nível da placa de Peyer. Então, essa necrose ao nível inflamatório, ao nível da placa de Peyer, pode levar àquilo que é a dor abdominal na fossa ilíaca direita. Então, um paciente apresenta aquilo que é dor abdominal ao nível da fossa ilíaca direita. Então, isso é sugestivo de quê? De uma salmonela, ou seja, de febre tifoide. E vamos ao nível da segunda semana. Sim, ao nível da segunda semana. Então, ao nível da segunda semana, e as características ou as manifestações clínicas são diferentes, né? Então, praticamente ao nível da segunda semana, observa-se aquilo que é alteração do estado de consciência, né? Como bradipsiquismo. Como é que é caracterizado? É caracterizada por uma lentidão mental. Então, a pessoa praticamente é lenta mentalmente, apresenta uma lentidão mental. E apatia, né? Apatia que é indiferença ao meio ambiente. Então, a pessoa apresenta uma indiferença ao meio ambiente. Desorientação, delírio, torpor ou até coma. Então, praticamente nessa segunda semana, o paciente vai se apresentar num estado tifoso. Então, praticamente todas essas características que eu descrevi, desde nessa alteração de consciência, bradipsiquismo, apatia, sim, isso faz parte praticamente da segunda semana. Então, que é o estado tifoso. Então, quanto ao exame físico, nós vamos evidenciar aquilo que é uma hepatomegália, mas tem outras características, mas, por exemplo, pode apresentar uma desidratação, né? Pode apresentar ao nível da medição da temperatura, a temperatura, né? Pode apresentar uma febre. Então, mas temos praticamente aqui dois achados muito importantes, que é hepatomegália. Nessa hepatomegália, praticamente a característica é estar 3 centímetros abaixo do bordo costal. E também vai apresentar aquilo que é um exatema, que essa exatema tem uma característica específica, que apresenta um exatema roseolas
típicas, ou seja, a característica das manchas, as manchas que vai apresentar, né? Então, são roséolas típicas. Então, roséolas, por quê? Tem uma característica praticamente rosa, né? Rosa que pode se localizar praticamente ao nível de quê? Do tronco e do abdômen. Ao nível laboratorial, vamos observar aquilo que é leucopenia real. Essa leucopenia está abaixo de 5.000, né? Sim, leucopenia real. Uma leve anemia normocítica, normocrômica. Por que essa anemia? Porque em algum momento, quando há aquela colonização do trato gastrointestinal, há uma enterorragia, né? Enterorragia. Então pode levar à anemia. Sabemos que essa anemia por perda sanguínea, claramente é normocítica, normocrômica, né? Na sua classificação. E as aminotransferases podem estar elevadas. Nós sabemos que em algum momento aquilo que é a salmonela, né, afeta aquilo que é o fígado, então alterando aquelas enzimas hepáticas, né, elevando de uma certa forma essas enzimas. E também temos, quando fazemos um estudo da urina, né, então nós podemos perceber um bocadinho uma proteinúria, né, ao nível da urina, mas praticamente uma discreta proteinúria. E assim uma discreta proteinúria. E também podemos observar praticamente, enquanto ao diagnóstico, temos hemocultura, né? Hemocultura. Temos, quanto ao diagnóstico, o exame mais utilizado nas fases iniciais é o que? Nós podemos verificar aqui, é hemocultura. Então, hemocultura. Primeiro exame que nós vamos fazer. Mas temos um exame exame padrão ouro, né? O exame padrão ouro é mielocultura. Mielocultura é o quê? É praticamente uma análise daquilo que é a medula óssea. Então, analisando aquilo que é medula óssea, podemos ter aquilo que é o isolamento daquilo que é um micro-organismo, né? Ao nível da mielocultura, ao nível da medula óssea. E esse é o padrão ouro, que praticamente, por mais que tenha lá influência, o que acontece com a hemocultura? Em vários países, em regiões endêmicas, então o que acontece? A população trata lá com antibióticos e tal, tantos antibióticos empíricos. Então, esses antibióticos empíricos, em algum momento, podem alterar aquilo que é o próprio pode alterar aquilo que é a presença do próprio micro-organismo a nível do sangue. Então, por isso que é necessário fazer mielocultura, que é já um exame ao nível da medula óssea, né, que não tem como dar negativo, por mais que haja aquilo que é administração de antibióticos e tal, empiricamente, né. E também temos outro exame aqui que é coprocultura, que é avaliar as fezes, se as fezes laboratorialmente, né, se lá tem presença de salmonela ou não. E também temos exame serológico. Exame serológico, que praticamente o exame serológico que vamos usar é este aqui, exame de Widal. Esse exame de Widal é o exame que praticamente vai detectar um antígeno. Concretamente, como nós falamos logo no início, né, estamos falando dos antígenos, né, na estrutura da própria salmonela, temos o antígeno do flagelado, né, que é o flagelo H, e temos aquele antígeno que é o nível do capsídeo, que é de lipossacarídeo, né,
Então, esse exame praticamente detecta o antígeno O, que é do lipossacarídeo, né? E também temos aqui o tratamento, né? Terminamos com o tratamento. No tratamento, vamos optar muito mais por clorafenicol. Mas clorafenicol e depois tem outros tipos de medicamentos, né? Por exemplo, em algum momento pensou-se que clorafenicol e os micro-organismos fossem resistentes a clorafenicol, mas atualmente nas literaturas, principalmente no meio do curso, né, defende ainda clorafenicol. Então, clorafenicol, como é que nós vamos dar clorafenicol? A dose praticamente é essa de 50 miligramas por quilo por dia, que vamos dar de uma forma fracionada por 4, sim, clorafenicol. Como é que, como vamos dar? Damos 4 vezes ao dia, porque damos de 6 em 6 horas, né, que vai totalizar 4 vezes ao dia, né? Então, vamos calcular essa dose pelo peso, vamos multiplicar essa dose pelo peso, e após multiplicar a dose pelo peso, então vamos dividir por 4, né? Porque temos que por 4. Então, dividido por 4, vamos dar praticamente de 6 em 6 horas. E também damos durante 7 dias, mas a febre cessa durante esse tempo aqui, de 3 a 5 dias. E também temos aquilo que podemos optar por cotrimoxazole, que é sulfametoxazole, trimetoprim. Cotrimoxazole também é muito eficaz. E também as aminopenicilinas, concretamente a ampicilina e a amoxicilina. São muito eficazes também esses antibióticos. Praticamente a nossa aula termina por aqui. Então, foi tudo sobre febre tifoide. E peço que coloquem o like no vídeo. E os que não se subscreveram ainda, que se subscrevam. Não vejam o vídeo sem se subscrever, por favor. Para isso alavancar no meu canal. E assim vou ter mais incentivo de fazer mais vídeos.